Boa noite, então. Hoje a gente trouxe uma sequência didática sobre geometria espacial de posição, sendo então como integrantes eu, Cristiane Bajarski, o Gabriel, Kinísio Klein e a Graziela Zorzo. A professora orientadora, então, Juliane Alice Thomas Schultz. Bom, então, como conteúdo programático, a gente trouxe retas paralelas e concorrentes, ponto médio e mediatriz, aresta e vértice e bissetriz. Nos objetivos, então, a gente trouxe que os alunos deveriam compreender os conceitos de retas paralelas e concorrentes, compreender, então, os conceitos de ponto médio e mediatriz, os conceitos de aresta e vértice, bissetriz, e também, então, compreender que para uma construção de origami é necessário entendimento dos conceitos de geometria. A gente trouxe esse jogo, então, com o intuito de revisar alguns conceitos desse, no caso, desse conteúdo. A metodologia, então, ela foi expositiva e dialogada com materiais manipulativos. Os recursos utilizados, então, seria uma folha de papel em formato quadrado, o quadro, que seria lousa. O desenvolvimento, então, seria retomar alguns conceitos básicos de geometria e construções geométricas, propor uma atividade utilizando origamis e verificar, então, os conceitos que os estudantes já possuem, podendo, então, sanar algumas dúvidas que surgiram durante, então, o momento. A gente traz, então, alguns conceitos, começando, então, por retas paralelas. Duas retas são paralelas se somente se elas são coincidentes ou elas são coplanares e não têm pontos em comum. Continuando, então, o desenvolvimento, explicaremos o que são retas concorrentes, que são duas retas, R e S, são concorrentes se e somente se elas têm um único ponto em comum, que é o que mostra na figura da esquerda ali embaixo. E a bissetriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de duas retas concorrentes. E, por consequência, divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Ela divide o ângulo ao meio, que nem mostra na figura da direita. O ponto médio, ele é o ponto de equilíbrio de um segmento de reta. Ele fica exatamente no meio de uma reta, entendeu? E a mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta e que passa pelo ponto médio desse segmento, que nem mostra na figura abaixo ali. A resta, ela é uma reta formada pelo encontro de duas faces. E são os lados, então ela é o lado de cada da face do poliedro, sendo que cada resta é comum somente a duas faces. E a vértice é os cantos, os pontos de intersecção de três ou mais arrestas, sendo que os vértices de cada face são também vértices do poliedro. Então, nós, enquanto professores, né, temos que ter em mente que sempre que a gente vai trazer para a aula um material diferente, como no nosso caso um jogo, a gente tem que ter um planejamento inicial. Eu vou usar esse jogo para quê? Para introduzir um conceito, ou para trabalhar esse conceito, ou para sistematizar esse conceito. No nosso caso, a construção do origami foi pensada, então, para fazer a sistematização desse conceito. Por isso que, antes, a Cristiane até falou que a gente trouxe esse jogo tendo em vista alguns conceitos que foram revisados, então, no início da aula. Então, o que a gente usaria para a construção desse origami? Seria necessário uma folha de papel em formato quadrado, sendo os passos. Imagine uma reta bissetriz que passa por dois ângulos desse papel quadrado. Dobre o papel em sua reta bissetriz imaginária, formando um triângulo, como na figura abaixo. Abra o papel e imagine outra bissetriz, que seja concorrente à anterior,
e dobre novamente o papel, obtendo um X. Após, dobre o papel nos pontos médios de dois lados opostos, seguindo uma mediatriz. Dobre cada vértice até o centro da figura, vire o papel para o outro lado e dobre novamente cada ponta até o centro. O origami abre e fecha e estará pronto. Aqui eu trouxe um exemplo do origami, que no caso os alunos escolheriam um número, e aí você faria tipo 1, 2, 3, 4, e aí tem os números 3, 4, 8 e 7 para escolher. Um dos colegas escolheria um número, abriria, e aqui teria uma pergunta sobre o conteúdo trabalhado em aula, que o professor traria, então, como sugestões, mas não necessariamente eles teriam que seguir essas sugestões. Eles mesmos poderiam criar questões que eles achassem, então, pertinentes. Então, eles se reuniriam em duplas, né, para jogar esse jogo. E se a resposta estivesse certa, cada um ganharia um ponto. Caso o estudante errasse, ele não receberia pontuação. Na dupla, alternariam-se aquele que responde e aquele que faz as perguntas. No final, quem possuísse mais pontos ganhava a brincadeira. Então, como sugestões de questões para os alunos trazerem nessa atividade que a Grazi acabou de explicar, nós trouxemos as seguintes sugestões. Se duas retas têm um único ponto em comum, como podemos chamá-las? Se duas retas são coincidentes ou são coplanares e não têm pontos em comum, como podemos chamá-las? Como se chama o ponto que divide o segmento de reta exatamente no meio, em dois segmentos iguais? Como denominamos uma reta perpendicular a um segmento de reta e que passa pelo ponto médio desse segmento? Como denominamos os pontos de intersecção de três ou mais arestas? O que são pontos coplanares? O que são pontos colineares? E como são chamados os lados de cada face de um poliedro? E como avaliação, a gente utilizaria a atividade feita após a construção do origami, que é a atividade das perguntas, que eles faziam as perguntas deles, ou utilizavam algumas perguntas propostas por nós, e o outro aluno, ele responderia, assim formando um jogo de quem fazia mais pontos. E é possível identificar assim se os estudantes compreenderem ou não os conceitos estudados na aula. E esse, então, ele seria o nosso plano de aula, seria a nossa sequência didática para esse assunto. Obrigado pela atenção.